Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viver pela Fé desta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. E você, a partir de agora, é o meu convidado para acompanhar o programa, participar do programa, comentar, compartilhar. Põe esse dedo santo aí, compartilha, manda like e compartilha junto com a gente. Lembrando que a gente está sendo transmitido pelo Facebook e YouTube da Terceira IPI Bauru, pelo Facebook, YouTube, Instagram da TVC e o canal 13 da NET também. Tô esquecendo alguma coisa, Davi? Tô tentando puxar tudo aqui. E a novidade, também nós estamos transmitindo pelo novo app da Terceira IPI de Bauru. Nós vamos mandar o link para você fazer o seu cadastro, você que já é membro, você que frequenta a Terceira IPI. Você já vai fazer o cadastro lá, coloca os seus nomes, coloca o nome dos seus parentes, das pessoas que frequentam a igreja junto com você, e nós vamos ter uma comunicação mais próxima ainda, mais perto ainda. Toda hora que começar a transmissão ao vivo, você vai poder ver, você vai poder marcar os grupos de estudo, os horários de cultos, eventos, acertar seu convite no evento. Tem muita coisa bacana lá pelo app da Terceira IPI, e nós vamos te mandar o link daqui a pouco para você entrar lá e fazer o seu cadastro e vir junto com a gente lá no app. Você não sabia disso, né, Ana? Essa é novidade. Surpresa. A gente está trabalhando, o app ainda não está completamente pronto, mas a gente já vai cadastrando para você ficar e acompanhar também a movimentação do app. O aplicativo vai ficar na sua mão, a igreja na sua mão. Você vai poder marcar atendimento, ver os aniversariantes da igreja, para que a gente possa interagir um pouco mais. Espero você, hein? Não vai deixar lá de fazer seu cadastro. Hoje, boa noite, Ana, boa noite, irmã Maria. Boa noite, Carlos. Sejam novamente bem-vindas aqui no programa Viver pela Fé. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para falar do homem mais importante da minha vida, né, que é Deus. Da nossa vida, né, irmã? Da nossa vida, é verdade. Da nossa vida. Quem tem Jesus tem tudo, né? Tudo. Tem tudo. Ficou gravada essa frase, que foi do antigo programa, né? Até na minha última pregação, na terça-feira passada, eu falei da senhora, né? Que a senhora não imagina como a senhora me impactou aquele dia que a senhora estava aqui. Carlos, porque é a verdade, não é? Tem que falar a verdade. Exatamente. A gente está aqui para falar de um grande homem, então isso aí é tudo, viu? Não tem explicação. Não tem explicação. Vamos começar a mandar abraço. Daqui a pouco a gente já começa a falar com a Ana. Mandar um abraço para Fernanda Leal. Boa noite, Carlos. Boa noite, meu irmão. O pastor Cleuber não veio hoje de novo. Tá furando comigo aqui o pastor. Tá lá em compromisso lá na igreja. Mas quarta-feira que vem ele vem. Quarta-feira que vem eu vou pegar folga, viu, pastor? A Eunice Mariano também dando boa noite. A Carmen Terezinha. Maté Felipe, Dona Carmen, obrigado pela companhia. Dona Carmen, boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. O Vitão também está acompanhando. O Wendel Pereira também acompanhando junto com a gente aí. Não é só acompanhar não, tá? Já pode participar também, fazendo pergunta, mandando seus comentários, dando joinha. E aí já é um convite para você que acompanha as coisas digitais da igreja. A gente bate palma lá, não bate, Ana? Opa! Então você que está no digital, você vem aqui, dá dedinho aqui, bate palma aqui nos aplicativos, da coisa. Porque a forma de interação do digital é assim, é um pouco diferente daquela nossa, né? Na igreja a gente canta, a gente ora, né? Aqui no digital você escreve. Você vai lá, escreve, glória a Deus, aleluia. E é assim que funciona, a gente vai se adaptando às novas tecnologias, às coisas novas que a gente tem por aí, né? Muita gente resiste, mas não tem jeito de voltar atrás, né? Hoje a gente, por exemplo, não consegue ficar sem um celular, né? Um telefone, ou enfim, as tecnologias que vieram. Eu lembro que quando começou o celular, muita gente falou assim, não quero esse negócio aí. Eu também não queria. Eu só não queria celular, né? Mas aí acabou, hoje o banco é aqui, tudo, né, cara? A comunicação ficou toda aqui, a gente conversa com todo mundo, vê todas as coisas. Então, a tecnologia ela tem a parte positiva dela, né? Principalmente quando ela funciona, né? Sim. Mas a gente tem que aproveitar as partes boas, aquilo que é bom da tecnologia. Hoje se usa microfone em igreja, né? Antigamente você começou, não tinha nada, era na voz, só no gogó. Eu lembro quando começou a implementar instrumento musical em igreja, tinha igrejas que eram resistentes a instrumentos, não podia pôr uma guitarra, não podia pôr uma bateria. Hoje já está vencido isso em tudo, todas as igrejas já tem bateria, tem guitarra, tem todo tipo de instrumento. Então a tecnologia é assim, né? Ela tem que ser bem usada, e no nosso caso ainda muito mais, né? A gente tem a responsabilidade que isso sirva o reino, né? Que isso sirva a nossa mensagem. Ana! Oi!
Que coisa, hein, Ana? Desde que você passou aqui a última vez, hein? Quanta coisa aconteceu, né? Quanta coisa. Quanta que olha Eu, que eu foi não sem sei preguiça. tudo e eu vou aproveitar o programa para conhecer essa história, porque a gente tava falando disso aí. E eu comentei quando eu preguei na terça-feira que a irmã Maria não sabe o quanto que ela me impactou olhando nos meus olhos aqui e falando essa fé, que é a fé que a gente busca, que é a fé que a gente procura, Precisa de viver ter, né, cara? pela fé, né? Precisa. Realmente, né? Vou mandar um abraço pro Paulo Mileski Júnior, Paulinho, boa noite a todos, a Mari Lopes, o Paulinho, vamos agendar já o próximo missionário para participar com a gente também. Paulinho é uma gracinha também. Ana, me conta, você veio com a sua mãe, Foi. mas a gente veio ver a história dela. Exato. Aí hoje eu vou contar o quê? O meu milagre, né? Graças a Deus. Hoje eu vim aqui pra falar de mim, de algo que eu ainda não tinha vivido nem vivenciado de maneira tão grande, que foram esses dias que a gente vai compartilhar aqui com vocês, assim. Então, eu lembro até do episódio, né, mãe, que a gente falou que o pastor até brincou. Eu até brinquei, né, de pegar carona na fé, que eu sempre pedia pra minha mãe interceder por mim. Eu Lembra lembro disso? disso. Falei, minha mãe, porque ela é muito amiga de Deus, mãe, É. eu já tô pedindo, mas faz sua parte, porque a senhora é muito amiga aí. Como se fosse uma referência, né? E aí eu tive a oportunidade de viver isso por mim. Então, de maneira muito impactante, muito forte. E aí hoje eu vim compartilhar um pouco disso aqui. E muito feliz por poder compartilhar o meu testemunho, Eu lembro né? bem disso aí. Pois é. Até a sua mãe comentou assim, eles querem tudo, eles jogam pra mim. Né? A responsabilidade da oração, né? A responsabilidade... Mas graças a Deus, cara, que ela teve também muita fé, sabe? Ela, Sim. não sei o que aconteceu, onde ela buscou tanta fé. Exemplo, irmã. Exemplo. Pois é. Exemplo. Então, Exato. nossa. E é uma coisa que eu falei naquele dia também, que sempre foi o nosso maior exemplo de fé, a minha mãe, né? Então, foi exatamente daí. Era nela que eu pensava. Quando eu precisei, eu falei, meu Deus, eu já tô começando a ficar emocionada aqui, não sei se eu vou conseguir Eu falar. temia, sabe, dela fraquejar na fé. Digo, ela precisa ter fé. Porque quando eu tava lá, cara, o negócio era muito forte. A gente tinha que ter fé 24 horas, mas sem cessar, entendeu? Antes da gente começar, a gente vai relembrar a história da senhora. Desculpa falar senhora, mas é assim que eu Sim, fui pode fui falar criado e não senhora, tem você jeito. quiser. né? Não liga, ela não Não se tem. importa, na verdade. Eu queria que a senhora relembrasse um pouco, só ela enfrentou também uma doença, né, o câncer, Foi em 2017. 2017. E aí, Sabe, Carlos? eu lembro que o médico falava uma coisa, a senhora prontamente já respondia em fé, né? Em fé. Aí eles ficaram assustados comigo, né? Porque até hoje eles falam assim, Dona Maria, a senhora é uma abençoada. A senhora é uma pessoa de fé. Acho que eles ficaram com... Não sei se foi medo, ou se eles também aprenderam a ter fé, né? Porque tem que ser exemplo da fé, né, Carlos? A gente Sim. tem que ser exemplo. Porque, nossa, a gente quando vê coisa assim, você tá com câncer, eu já tinha fé, claro. Mas naquela época a fé redobrou e Que teve que pôr a fé teve que pôr, pra porque suar, e aí né? eu falei, Deus, só quero viver para glorificar o seu nome e dar testemunho para ti. Então, Carlos, as pessoas podem pensar assim, cara, mas você está matando dar testemunho? Testemunho de vida. Testemunho de vida, porque Deus é vida. Né, cara? Então, vida, para que é melhor que a vida? Né? Você glorificar um Deus que te deu a vida, que você ficou saudável, que você falou assim, você não tem mais nada, você está livre, você está curada. Né? Então, ele foi o meu médico, primeiro foi ele. Então, Porque porque a eu gente vê confiei. três posturas, geralmente, É. quando a gente se vê frente a um problema tão grande Nossa, como esse, né? é. Que na verdade é uma sentença de morte que vem pra gente. Quando você recebe uma situação dessa, você baqueia, né? Você toma aquele Sim. susto e fala, ô louco, o que Por é isso, forte né? que você seja, Não esperava isso, e a Ana vai contar daqui a pouco como é Isso é. receber uma notícia como essa, porque você para naquele momento, né? você estaciona assim do jeito que você precisa ter fé para levantar, é E verdade. aí nós temos as três opções que sempre acontecem. Ou você enfrenta, você tem um enfrentamento dessa situação, e o cristão, quando ele aplica a sua fé, ele tem essa questão do enfrentamento, ou ele paralisa, ele não sabe o que faz, fica naquela perdido, né? Ele Perdido. luta para valer. E tem gente que se entrega. Não pode, né, cara? É. Não pode. Então, graças a Deus, Deus nos dá força, né, para Nossa. lutar, para enfrentar a dificuldade. Porque a gente lê tanto na Bíblia, a gente vê tantos relatos, e parece que quando chega para nós, a gente fica assim, será que comigo vai acontecer? É ou não é? É verdade. Será que Deus, ele vai abrir o mar vermelho como ele abriu? Será que Deus vai curar como ele já curou?
porque ele curou meu irmão do meu lado ali, da igreja. Será que comigo ele vai estender a mão? Causa um monte de coisa, né, irmã? Você fica pensando, mas aí vem a certeza daqui. A certeza, cara, é o melhor que você vive, a certeza, assim, eu igual eu te falei naquele dia, pra você, pastor, eu provei e vi, porque assim, não foi de mim, foi do Juan, foi do Covid também, foi da Ana, e muitos casinhos que menor, né, porque esses foram piores, né, mas eu resisti a tudo, cara, sabe, a minha fé é tamanha, meu Deus. É tamanho, a cada dia, sabe, cara? Eu converso com ele como se tu estivesse vendo assim, ele na minha frente, igual você tá aí. Entendeu? Pai, é assim, 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 meu Deus. É intimidade, irmã. É muito bom, sabe, cara? Isso é muito bom. Sabe, é uma coisa que eu vivo, que eu gosto, que eu testemunho mesmo. Aonde eu vou, tô fazendo fisioterapia na Anhanguera, já falei para as meninas, sabe, elas ficaram tudo assim, sabe? Mas você é uma pessoa de fé. Sabe, as pessoas falam isso para mim e eu agradeço a Deus, sabe? Pai, obrigado pela fé, obrigado, porque Ele é minha força, Ele é minha vida. Então, não tem como não falar dele sempre, dessa maneira, cara. Então, igual a história da Ana, que foi brabo também, mas digo não. Agora vamos chegar lá na história. Se você está curioso, já pode vir aqui comentar junto com a gente aí. Não deixa de participar, não. Ao Sassá aqui, boa noite. Deus abençoe a todos. A Zé Marie também está assistindo o programa. Pastor Sérgio Magalhães também acompanhando. A Alexandra Ingrid também. Boa noite, irmãos. Boa noite, Chandra. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá agora escutar essa Ana. Falou que tem bastante coisa para falar e eu vou deixar ela falar bastante. O pessoal fala assim, deixa. Vai ser difícil. Calma. Não, menina. Imagina, né? É uma situação que toca muita gente. Sim, muito. Você acabou de vir no programa, você acabou de participar com sua mãe no final do ano passado, né? Contando história de vitória, de superação, e aí chega para você a situação também de superação, né? Foi bem isso, assim. E eu começo a contar já? Pode. Do começo? Do começo. Bom, então, novembro do ano passado, foi numa quinta-feira, do dia 18 de novembro. Agora a gente começa a lembrar as datas, né? Eu acordei com uma dor pélvica muito forte, né? Uma dor que já estava me incomodando em alguns períodos antes, mas não daquele jeito, né? Perto do meu período fértil, uma dor ginecológica. Na minha cabeça era uma dor ginecológica. Mas, na verdade, depois até a médica acabou concluindo que aquela dor, sim, era uma dor ginecológica. E eu acordei com muita dor, eu não conseguia me levantar, estava me incomodando demais. E meu marido já sabia dessa dor que eu estava sentindo dos meses anteriores. Eu falei, agora tá demais, não tô dando conta. Eu falei, vamos no UPA. Aí, ok, a gente foi ao UPA. Aquela demora básica de UPA, né? Que quase ninguém aqui conhece. E sem plano de saúde, a gente tá ainda, né? Agora a gente tem um plano, mas nada muito de respaldo, mas naquela época era só SUS. E nós fomos então ao UPA, beleza. Quando eu passei pela médica, eu expliquei pra ela a dor, porque era uma dor que começava mesmo aqui, perto, um pezinho da minha barriga. E ela suspeitou de apendicite. Falou, Ana, eu tô com uma suspeita de apendicite. Ela me examinou, falou, então vamos pedir uma tomografia pra gente poder confirmar se é mesmo e seguir com o parâmetro. Você vai precisar ir até o base, porque é só lá que tem e tudo mais. Ok, e aí a gente foi então correr com os documentos, né? Entregar no setor correto e aguardar o pessoal vir me buscar, porque eu teria que ir de ambulância, já que era um deslocamento. E assim, foram muitas horas de espera, né, amor? O amor não tá aqui, mas ele tá aqui, viu, gente? Tá aqui, ele tá aqui, mas não tá. Tá aqui nos bastidores. Tá nos bastidores. E aí, você uma demora no muito UPA, grande. Você não saiu. Eu não saí. Você já dia ficou 18, praticamente internada. Exato. Eu saí no dia 15 de dezembro. Eu fiquei do dia 18 de novembro ao dia 15 de dezembro, fora de casa. Um dia antes do meu neném fazer aniversário. Eu queria tão muito estar em casa. O Gui fez 5 anos no dia 16 de dezembro. Eu queria muito estar com ele naquele dia, mas eu ainda voltei pro médico. Depois a gente conta tudo isso. E aí a gente aguardou o tempo da tomografia e aí tava chegando perto de chegarem pra me buscar e eu falei pro Ron assim, amor, eu quero ir embora, tá demorando demais, tô cansada, eu quero a minha casa, isso aqui vai demorar, eu sei que não é apendicite, porque eu sabia que não era. Eu falei, gente, é ginecológico. Na minha cabeça não é apendicite. Eu preciso de um ginecologista, depois eu vou no ginecologista e vai dar tudo certo. Ele, não, Ana, já que a gente tá aqui, você espera, porque vai que tem que voltar, vai que piora, que não sei o que. Ele que me deu uma segurada, né, porque eu sou super acelerada. Ele, não, vamos esperar.
Falei, tá bom. Aí eu sei que a gente chegou lá 11 horas da manhã, 5h30 da tarde, vieram me buscar no UPA pra poder fazer a tomografia. Ok. E aí fomos ao UPA, preparação e contraste, veia gigante no braço, né? Que nem tortura a gente pra fazer esse tipo de exame. Fiz a tomografia e eles pediram pra gente aguardar. Eles pedem pra gente aguardar o exame, pra daí um médico examinar, né? Ver se tá tudo bem ou não. E seguir com a vida, né? Provavelmente pedir qualquer outro exame, porque na minha cabeça, né? Reforço, era ginecológico. Então ele vai me direcionar pra algum outro lugar, vai me dar um medicamento, tudo certo. Ou dispensar, né? Tô dispensada. Ou seja, não toma dipirona e pode ir embora. Sim, e eu morrendo de fome, porque eu sou uma pessoa que come muito. Eu falei pro meu marido assim, amor, compra alguma coisa pra comer, que eu já tô aqui desesperado o dia inteiro com fome, né? Quero comer alguma coisa, e ninguém podia me dar nada, porque tava esperando o exame ainda e tal. Aí ele foi buscar alguma coisa pra eu comer, eu comi e voltei pra guardar. Nisso o médico chegou. Tava na maquinha, já tinha dormido lá há muito tempo, já era 9h30 da noite quase. Nossa, a hora que ele voltou com o resultado da tomografia. E aí ele voltou e ele começou a me fazer um monte de perguntas. Ele falou, Ana, o que você sente? Aí eu falei pra ele, a dor que eu tava sentindo, que era ginecológica, não sei o que, nada. Só isso? Eu falei, só isso. Mas nada, tem certeza? Eu falei, doutor, você já tá me preocupando? O que tá acontecendo aí nessa tomografia? Porque ele começou a perguntar o que assim, e ele insistentemente perguntando. Ele falou, olha, a gente encontrou uma massa aqui no seu abdômen, mais precisamente no reto peritônio, e a gente precisa investigar o que é. Eu falei, mas isso aqui tá aqui embaixo de mim? Ele, não, Ana, tá aqui. O meu estômago, né, na parte de trás do estômago, bem aqui nas costas. Eu falei, gente, mas não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo absolutamente nada. Ele, você emagreceu? Eu falei, não, pelo contrário, eu engordei, viu? Doutor, eu engordei uns 10 quilos aí nos últimos 5 meses, né? Ainda falei assim pra ele. Então, e você tá se alimentando bem? Você sente náusea? E ele começou a fazer um monte de perguntas. Eu falei, não, mas o que é isso? É uma massa e a gente precisa investigar. Então, você não vai sair daqui. Eu já estou solicitando uma vaga pra você no hospital estadual, que é onde eles têm aparelhos, né? Equipamentos que vão conseguir fazer essa análise mais precisa. Aí ele saiu, pediu uma jantinha pra mim, e aí o meu mundo desabou. O chão parece que Mas você não sabia abriu, ainda, eu não fazia ideia do que era. E ele me falou que era uma massa. Aí eu perguntei, é câncer? Porque logo perguntei, né? Assim. Gente, a gente desse já jeito. fica, né, Carlos? Fica. Eu falei, é câncer? Ele falou, a gente precisa investigar. Não posso dizer que sim ou que não. A gente precisa investigar. Mas não deveria. Ele falou, de qualquer forma, não deveria estar aí. Ele ainda reforçou assim. De qualquer forma, o que for, não deveria estar aí. Uhum. Ele falou, era uma massinha do tamanho de uma laranja lima. Então, uma grandinha, assim. Ela ainda tá aqui, inclusive. Eu acho, né? Não é nada. Porque do último exame ainda estava, uma massinha. O tamanho de uma laranja lima. E aí ele saiu de perto de mim, aí meu mundo caiu. Aí eu mandei mensagem pro meu marido, falei, olha, ele falou isso e isso, que eu tenho que investigar, é uma massa. Eu já liguei pra minha mãe. Aí dali mesmo, já chorando, né? Falando com eles, chorando, porque é bem aquilo que você falou. Você já pensa assim, a hora que a pessoa fala massa, você já liga diretamente ao câncer, né? Diretamente você já faz essa ligação, assim, sem nem pensar. E aí, desabei. Não é fácil. Não. A sensação é uma coisa assim, inexplicável, indescritível. Meu mundo caiu, né? Porque essa isso. história aí mesmo. É indescritível. Tudo perde a prioridade, né? Tudo aquilo que a gente tava Exato. com planos, aquilo que você já tava pensando fazer no outro dia, os planejamentos, cai tudo por terra. Cai tudo. Sim. E os meus filhos, né? Porque eu tenho 3. Então, Nossa, cabeça... na hora que ele falou assim, eu falei, meu Deus, eu tenho 3 filhos. E aí a gente já fica desesperada. Mas não foi meu pior dia de desespero, porque a gente vai chegar lá. E aí, imediatamente, minha mãe falou, Ana, vai ficar tudo bem. Ela falou, filha, ora, conversa com Deus, vai ficar tudo bem, fica calma. E sempre essa mensagem de paz, vai dar tudo bem. Meu marido, fica tranquilo que vai dar tudo certo, não vai ser nada. Coloca na mão de Deus. A minha irmã, né, a Daiane, que é referência da minha vida, né, minha irmã apaixonada, nível hard, assim, por ela. E ok, aí nesse mesmo momento eles foram pra casa pra pegar as coisas pra mim, porque afinal de contas eu já estava internada a partir daquele momento e tinha que ficar esperando vaga para o estadual. O médico falou assim, se demorar 2, 3, 4, 5 dias, não importa, fique aqui, não saia daqui, até que a vaga saia. O médico estava preocupado mesmo. O médico estava preocupado e ele sabia do tempo que poderia demorar, né, a minha vaga sair. Então, eu percebo que o meu milagre já começou ali. Uhum.
Eles vieram, trouxeram as minhas coisas pra poder ficar no base essa noite. No dia seguinte, né, dormi daquele jeito, mas dormi, né, orando e o tempo inteiro já me conectando com Deus em relação a essa questão pra não perder demais, não perder as esperanças, né, o ponto era esse. E aí no final da tarde do dia seguinte a minha vaga pro estadual saiu. No outro dia. No outro dia. Então eu já percebo o cuidado de Deus comigo ali, porque ele sabe o quão ansiosa a filha dele é. Né? Carla, e Deus já foi agilizando tudo, né? Porque, já foi. Deus, ele é Deus, tá? Não tem explicação que eu falei pra você, não tem explicação. Ela tinha que passar por isso, ela passou. Mas assim, ela teve também a fé muito testada, porque ela teve. Não fala pra mim que não, porque ela teve. Ou ela tinha fé, ou ela tinha fé naquele momento ali do desespero. Às vezes vem aquela fé que a gente nem sabia que tinha, né, irmã? Né? É isso aí. E na verdade, eu posso até afirmar que não tinha. Eu acho que foi mesmo uma construção de toda a etapa, de todo o processo que eu passei ali. Então, esse cuidado de Deus pra comigo já foi muito incrível. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa. Minha mãe tá aqui de prova, meu marido tá aqui de prova. A gente quer as coisas pra ontem, né? Começa a pensar, opa, já tem que estar acontecendo. Então, eu já tava ali. Meu Deus, a minha vaga precisa sair, eu preciso saber o que é isso. Enfim, aí a vaga saiu no dia seguinte e eles me levaram pro estadual. Quando eu chego no estadual, eles me internaram diretamente na oncologia. Uau. Aí foi um outro baque, né? Podia ter passado por um processo antes, né, gente? Tipo, coloca, sei lá, numa cirurgia geral, né? Tipo, na pediatria, mas o que? Numa cirurgia geral, não sei lá, numa clínica geral, um negócio mais leve. Já vai pro baque já. Né? Aí quando eu cheguei, a hora porque a enfermeira vai me acompanhar, ela me pegou lá embaixo pra me acompanhar até onde eu ia, a gente fez os processos de internação e tudo mais. E a hora que eu chego no andar, e aí eu já tinha passado por aquele andar, porque minha mãe ficou internada no estadual, quando teve o câncer, pra fazer cirurgia e tudo mais, a oncologia. Aí eu respirei, eu falei, Deus, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, eu sei que o Senhor é comigo. E aquela angústia ali, né, passando e tal. E aí eu cheguei ao quarto, tinha lá duas pessoas, o tempo inteiro 2 pessoas comigo, né, uma senhora que tava tomando quimioterapia para um câncer de estômago que ela teve, e uma menina que também estava fazendo tratamento para poder voltar a tomar a quimioterapia porque ela estava muito debilitada. Ela teve um câncer na perna, precisou amputar a perna, tinha 18 anos, tem 18 anos e tá viva ainda, né? Graças a Deus ela tá bem. E lá, então foi para aquele ambiente que eu fui levada. E assim, é muito difícil a oncologia, é muito difícil, quem é da área da saúde sabe, quem já passou também sabe. E eu cheguei lá na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eles colocaram uma senhora que estava só aguardando para falecer no meu quarto, né? E aí eu percebo tudo isso como um teste de fé muito forte, sabe? Porque ela foi para lá para morrer. E aí chegou o irmão dela e explicou a situação. E a gente vai no hospital, a gente quer fazer amizade, né? Eu sou uma pessoa que fala pouco, como vocês podem estar vendo aí, né, irmão? Se a gente ainda não conversou pessoalmente, depois você me chama, a gente conversa. Gosto bastante de conversar, então a gente tava ali se relacionando. Nessa época já tinha uma nova colega de quarto, que é a Suelen, inclusive quero mandar um beijo pra Suelen. A gente já se conhecia de infância, a gente estudou junto, ela lembrava de mim e eu não, porque eu sou péssima de fisionomia, então se por acaso, irmão, quiser também trocar comigo uma hora assim. Tem um pouco de dificuldade para relacionar, tem um pouco de paciência. Mas foi uma pessoa que ficou comigo lá por quase que 15 dias. 15 dias. Ela ficou comigo lá, então é uma pessoa que eu tenho muito carinho. A Suelen foi diagnosticada com câncer no colo do útero, ela é 1 ano mais velha que eu. Né? Então ela estava lá também por conta desse problema. E enfim, aí a senhorinha passou 3 horas lá e faleceu. No nosso quarto. Foi puxado pra gente aquele momento, né? E a gente via a enfermeira preparando ela e colocando em saco. Eu falava, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda, não me deixa perder a fé. A minha oração com Deus era assim, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Começava assim, sabe? Perdoa a minha falta de fé. E, por favor, aumenta a minha fé. Era dia, já tô aqui tentando segurar. Era dia após dia assim, por favor, aumenta a minha fé, não me deixa desanimar.
E eu, deixa eu falar um pouquinho, você... Por favor, calma. pra tomar uma água. E eu não tinha ido visitar ela, sabe? Eu fiquei sem visitar ela por um bom tempo. Porque Quase 15 dias. Eu tava, 15 dias. eu tava com as crianças, né? E a Dayana e o Juan. Quando eu chegava em casa, a Dayana desabava, sabe? Mãe, a Ana tá lá no lugar do câncer, mãe, na oncologia, onde tá todo mundo com câncer. Mãe, minha irmã tá com câncer. Fala, filha, calma, filha, Deus é Deus tá na frente. Não sei dar desespero agora. Mãe, eu tô vendo que ela tá lá na área de câncer, mas ela não tá com câncer. Você não pode pensar assim que ela tá com câncer. Não pode pensar nisso, né, cara? Tinha que pensar diferente. E ela chorava. Ele saindo, não abria a boca, sabe? Você ficava só quieto no canto. Não falava nada. Chegava em casa, murchinho no canto dele, e a Daia falava, chorava. E eu tinha que, sabe, cara, que aguentar aquilo tudo, né? Assim, me fazendo de forte também, que é pra não desabar também. Se eu desabasse, né, piorava a situação. Meu marido também caladinho, para lá e para cá de casa, não falava nada. Interessante a reação de homem. Nossa, mulher, sim, né? é diferente, né, Carlos? O homem se fecha, né? Sim. E eu mandava áudio para ela, eu me pedia a Deus, eu preciso mandar um áudio para ela sem chorar, né? Então eu mandava aquele áudio para ela de muita fé, de muita confiança, que é para ela não chorar onde ela estava, né? E tudo bem, até chegou o ponto de fazer as biópsias dela, né? Aí você Eu conta. vou chegar lá. Mas Vários, foram 3, na verdade. foi difícil, cara. E as pessoas falavam, ai, as criancinhas, eu digo, ela não vai morrer não, mãe, ela vai viver. Teve uma irmã que falou assim, nossa, os filhinhos de Goiás não vai morrer não, ela vai viver, né? Ela vai viver para criar os filhos dela, pode parar com isso aí, que não, isso aí não vem não. Já dava já um basta que a pessoa ficar quieta, né, Carla? Porque você não pode... Não vai falar palavras de bênção? Não fala fica nada. quieto. Isso Exatamente. não fala nada, fica quieto. Você não é para abençoar, Então. usa a boca para chupar o chiclete. Pois é. Eu já tampo logo a boca assim, que é pra... mais palavras, né? Nossa. A gente É tem que ter um verdade. cuidado, às vezes a gente não pensa, mas a gente tem que ter um cuidado com aquilo que fala, né? Tem, cara. Às vezes tem que ter cuidado. E nessas palavras horas... de bênção, né? Nessas horas você fala uma coisa boa, não fala nada. Então, tu pega com umas duas Igual pessoas. aconteceu com o Zacarias, né? Ó. Isso, Você fecha não a boca. acreditou? Pum, vai ficar quieto. E aí eu falava, Deus vai ter esse negócio não vai dar nada. Eu ligava, mandava mensagem pro pastor. Eu falava, isso não é nada, Senhor. Isso não pode ser câncer, não é. Não, eu sempre, o tempo todo, falava, não é e não vai ser. Até chegou nas biópsias lá, agora você conta, não. Aí chegou a... Vamos deixar você respirar mais um pouco. Vou mandar abraço aqui. Bebe uma água. Ai, a Tati! Te amo, Isso, Tati. aproveita aí, ó. Tá linda, Amo né? você. Ana Mora no Laura coração. também está acompanhando o programa, o Fábio Éder tá dando paz. Beijo, Essas Fabinho. irmãs são bênção. É, vocês também Amo são demais. bênçãos. A Carmen Terezinha Maté tá falando, tem que ter muita fé realmente, mas Deus é Deus. Deus é Deus. A Tatiane Marciano tá falando, minhas irmãs amigas, amo muito. E a Carmen Pereira Vieira também tá acompanhando o programa aqui. Histórias de fé, e assim, ó, de mãe para filha. Impressionante, no curto espaço de tempo, E né? no curto espaço de tempo, é verdade. Aí, na segunda-feira, porque assim, eu não tinha muito. Os médicos que iam me ver, eles falavam, Ana, a gente precisa fazer exames primeiro pra saber o que é. Precisa fazer uma tomografia, a gente vai ver se vai fazer uma punção, se vai fazer uma biópsia guiada, o que é que vai fazer, mas eu não consigo te falar nada enquanto a gente não fizer esses exames. Já foram solicitados, agora a gente precisa guardar as vagas e tudo mais. E aí, na terça-feira seguinte, meu marido foi me visitar, eles revezavam porque só podia ir uma pessoa por dia nessa época por conta da pandemia, né? Então um dia era minha irmã, outro meu marido e meu pai. Meu pai foi me ver muito mais que a minha mãe. Esquecido, né? Ainda pandemia ainda, né? Sim. E aí quando ele tava comigo, o médico veio me ver, aí ele falou de novo da massa, de onde ela estava. E aí eu fiz as minhas perguntas de sempre, mas doutor, e aí, como é que é? O que vocês estão vendo e tal? Ele falou, Ana, a gente precisa realmente ver os exames. Aí eu falei, você vai fazer cirurgia, né? Eu perguntei pra ver se vai fazer cirurgia, né, doutor? Ele depende, ele falou, as palavras dele foram assim, a gente precisa ver se vai dar para fazer alguma coisa. Você lembra disso, né, amor? Porque ele me explicou que essa massa tava em cima de uma artéria muito importante, que é a artéria mesentérica. E que... Nossa, você decorou todos os nomes. Decorei. Tô admirado aqui. Decorei. É uma loucura, né? Isso é ruim, eu acho. Mas enfim, eu decorei os nomes e ele falou que tava em cima dessa artéria mesentérica, que era muito arriscado fazer cirurgia ali, porque se ela rompesse era muito perigoso. Então, meu marido murchou, porque ele tava ali, ele não falou nada, ele sempre tentou me dar a palavra de apoio, mas você via na cara dele que ele murchou, né? Ele ficou assustado com o que o médico falou. Eu também falei, meu Deus,
Porque se não tira, como é que vai? Já vai para outros tipos de tratamento, tem que ver se dá pra fazer alguma coisa aqui ou ali. Na minha fé, sempre orando assim, né? Pedindo pra que Deus aumentasse a minha fé. Esse foi assim, era praticamente meu mantra, né? De oração. Porque eu precisava de muita fé pra passar por aquilo. E uma mensagem que minha mãe mandou pra mim assim, Ana, o pastor mandou você orar assim, ó. Aí o pastor tinha mandado pra ela pra eu orar no sentido de pedir pra Deus curar o templo do Espírito Santo dele, que o templo do Espírito Santo dele tava doente. E que eu Acho que o pastor pedisse. falou isso na igreja também. E que eu pedisse para o Senhor curar o templo do Espírito Santo. E aí eram coisas que eram constantes na minha oração, pedindo para que Deus curasse o templo dele e para que ele aumentasse a minha fé. Por favor, aumenta a minha fé. E tudo, Carla, assim, eu passei pelo câncer, mas eu pensava assim, sabe, eu já criei meus filhos tudo, se for para acontecer, né? Eu parti, eu já criei meus filhos tudo, né? Tá tudo certo. Mas a gente que é mãe é diferente, meu. A mãe, né, é assim, minha filha, pai, ela tem filho pra criar e ela é minha filha. É tudo, cara, ardia, doía. É uma coisa, né? É assim, uma coisa que você não aceita de jeito nenhum, sabe assim? Nossa, às madrugadas, o Juan saía lá de casa meia-noite e meia, que ele trabalhava na van, chegava em casa tarde. A madrugada inteira eu ia conversar com Deus, eu não tinha sono. Entendeu? E ali, sabe, Carla, eu sentia assim que Deus ficava perto de mim, me ouvindo na minha oração. Você sabe o que é isso? A gente, bom, né? É muito bom, sabe, falar de Deus dessa maneira que eu falo, porque eu sinto a companhia de Deus quando eu preciso dele assim. Ele não me abandona. Nunca. Eu vou gravar suas falas. Nunca, porque... Não, cara, mas é verdade. Eu sei que é verdade. É verdade, Por isso que eu vou assim, gravar. Porque eu acho elas, assim, primeiro de uma... Genuínas, né? São muito demais. verdadeiras, né? Porque a pessoa vive isso que fala, né? E ao viver pela fé. Tem muita gente que fala da boca pra fora. Mas a gente percebe quando não é. Isso aí é a realidade da vida da pessoa. A vejo a gente, senhora, nossa, só tá abraçada ali. Sim, juntinho, com ele, Deus ali, olha lá. Nossa, sabe? E falando como a gente tem possibilidade de falar com Deus hoje, nessa intimidade, que antes não era possível, né? E hoje Jesus nos coloca nessa intimidade com Deus. Né? E, sabe, eu agradeço tanto a Deus, eu agradeço mais do que peço. É claro que quando precisa pedir, a gente pede, né, Carlos? Porque a gente tem que pedir. Mas agradecer, cara, quando eu arbolho de manhã, eu tenho que primeiro agradecer a Deus por tudo, né? Pela vida. Por tudo, porque a vida, né? É minha filha. Se fosse outra pessoa qualquer também, a gente pode orar para outra pessoa também, que você ama ou não ama. Porque uma doença não é bom para ninguém. Né? Uma doença dessas que tem nome forte, que mata mesmo, né? Que é difícil, né? Você precisa ter fé para ser curado. Até chegar essas biópsias que ela fez aí, sofreu bastante. Vamos chegar na biópsia. Vamos aproveitar que tem comentário bacana aqui. É verdade. A irmã Maria também está aqui. A Dayana Soares está aqui. Minhas princesas. A Tatiana assim, louvado seja Deus pela sua vida e pela cura. Deus é maravilhoso. Demais. E a Dayana falou assim, a Ana é minha base, meu amor. Ah, eu sou apaixonada, né? Tem coraçãozinho ali, pô, amo você. Merece, né? E aí chegou o dia da primeira biópsia, né? Que eu tinha comido umas uvas que eu não podia ter comido, inclusive. Sempre tem umas histórias pra gente dar uma risada aqui, meu irmão. Ainda bem, né? Vai chegar nas mais engraçadas agora. Ela pedia, tem que levar, ela pedia comida, né? Aí eu pedi, porque é comida de hospital, né? É. E assim, aí tinha umas uvinhas, eu lembro que eu tinha comido, a enfermeira chegou e falou assim, Ana, o que você comeu? Eu falei, eu não comi nada, porque eu tinha feito jejum, tava em jejum pra fazer um outro exame, acho que é tomografia. Ela falou, saiu a biópsia. Eu falei, o que você comeu? Eu falei, nada. Ela, nem aquelas uvinhas ali? Aí eu falei, 3 uvinhas. Assim. E de fato tinha sido 3 uvinhas. Então ela me encaixou na biópsia, deu certo. Fui fazer a primeira biópsia, que não é um negócio horrível, porque a anestesia é local. E aí, na minha cabeça, como o trem tava aqui nas costas, eu pensei, eles vão me virar de costas, né? Vai enfiar uma agulhinha ali, tá tudo certo. Só que não. Né? Era de barriga pra cima mesmo. Então a anestesia é local. E é uma agulha desse tamanho, assim, grossa, que o médico colocou em mim, sei lá quantas vezes, pra poder coletar os pedacinhos. Foi uma situação bem desconfortável, né? Mas passou. Então ele não teve dificuldade de coletar. Ele foi lá, entrou, pegou os pedacinhos que ele tinha que pegar. E separou lá, reservou. E eu saí da sala. Minha mãe tava comigo, inclusive, nesse dia, me acompanhando e me esperando pra sair do processo da biópsia. E ok.
E aí a gente tinha o quê? Que tinha que esperar, né? O resultado agora tem que esperar o resultado, vamos ver o resultado. Lá vai a Ana ansiosa. E a Ana ansiosa, e eu pedindo a Deus, assim, demais. Eu quero abrir um parênteses aqui pra falar de que foi um momento da minha vida em que eu realmente senti e vivi muito o que era ser igreja. Porque eu recebi muitas mensagens. Eu recebi, assim, mensagem. Eu não quero nem falar os nomes, porque eu vou esquecer. Não quero ser injusta com ninguém. Mas foi um momento da minha vida que eu me senti muito igreja, sabe? Chegavam mensagens de apoio, de fé, de Ana, fica bem, a gente tá aqui, tá orando por você, como é que você tá? E chegava devocional pra mim, por áudio. Então, assim, foi um momento muito especial pra mim enquanto igreja também esses dias. Sabe? De sentir esse amor da comunhão, de orar com os que oram, de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Foi isso que eu vivi. É o caminhar, né, da igreja, um apoiando o outro. Graças a Deus, né, cara? É muito bom isso também. Foi muito bom mesmo. E aí chegou... mesmo. Nesse momento, né, entre o resultado da biópsia, eu sempre no meu momento de oração e de louvor, então... Eu fiz um voto com Deus, né? E eu pedi a Ele que Ele aceitasse. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor aceite, eu preciso que o Senhor me ouça, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, mas eu preciso viver, eu preciso criar os meus filhos, eu quero. E eu fazia chamada de vídeo com eles, eu chorava igual uma louca, não podia, morrendo de saudade, né? Eu via eles pelo vídeo e aquilo me torturava de olhar eles, de pensar em qualquer coisa que não fosse a minha cura, sabe? E aí, naquele momento, eu fiz um voto com Deus, período antes da minha biópsia chegar, do resultado da minha biópsia chegar. E é muito, muito lindo e muito forte. Isso, obviamente, que ninguém tem que saber o que é o meu voto, né? Sim, mas eu sempre quis falar disso, que é meu com Deus, né? Nem eu quero saber. Eles acede, né, irmã Maria? Mas pra trazer biblicamente essas experiências, porque se são referências nossas, a gente precisa usar. Porque por que funcionou pro povo de antigamente na Bíblia não vai funcionar pra mim, sabe? Porque às vezes a gente esquece que o Deus de hoje é o mesmo. É exatamente o mesmo, né? E foi um despertar pra mim, pra esse momento, enfim. E aí chegou o resultado da biópsia. A médica veio falar comigo no dia do resultado. Ela falou, Ana, tá tudo bem com você, não deu nada, não é nada maligno. Agora a gente só vai ver os próximos passos pra poder, porque afinal de contas tem essa massinha, a gente tem que ver o que vai fazer. Mas não é câncer, não é nada maligno. E aí naquilo me veio um alívio, obviamente, eu chorei de alívio. Faziam 15 dias que eu tava lá, exatamente 15 dias, quando chegou o resultado da primeira biópsia. Fazia 15 dias que eu tava sem ver os meus filhos, e aí minha mãe foi me ver nesse dia, né? Era o dia dela me ver, eu fiquei muito feliz de ter sido o dia dela. Ela falando, eu vim te ver porque eu sei que é hoje que vem o resultado da biópsia. E aí a gente compartilhou, eu abracei ela e ela mandou mensagem áudio pro pastor super feliz, falando que queria gritar. E o pastor falou, grita mesmo, irmã. Grita. Né? E a gente comemorando aquele momento e minha mãe foi embora, eu fiquei em paz. Aquele dia eu tava muito leve, até a médica voltar. A médica voltou, ela falou, Ana, a gente vai precisar repetir a biópsia, porque o resultado do exame não condiz com a imagem do seu exame. Saiu o resultado da tomografia também, né? Que a gente tinha feito. Tomografia não, ressonância magnética. A ressonância que eu tinha feito. E ela falou, não condiz. A imagem é muito feia pra não ser câncer. Aí... Voltamos lá. 15 dias depois, sem ver meus filhos por 15... Aí eu desabei. Aí foi o pior dia que eu vivi. Pior do que quando o médico falou que eu tinha... Esse dia eu te ver também, né, filho? Foi. No dia seguinte a senhora foi me ver. No dia seguinte. Foi o pior dia que eu vivi. Pior do que quando ele me falou que eu teria que examinar que tinha uma massa. Porque acho que por conta da expectativa, né? Da euforia de não ter nada, dava tudo certo. De repente ela me volta com essa conversa de que provavelmente que era tá muito errado. Feio que tinha lá, sabe, Carla? Aí eu fiquei... Quando eu fui ver ela, sabe? Eu não queria ir. Ela disse, mãe, vai, que acho que eu nem só não... Fazendo que a senhora não vai ver, vai lá ver. Cheguei lá, Carla, essa velha desabou, né? Aí eu chorei. Ela desabou. Ela tinha ido me ver... E eu ainda não tinha chorado pra ela, sabe? Nossa, ela ia me ver, a gente conversava pra ficar tudo bem. E obviamente com aquele sentimento ali, mas eu tava... Angustiada. Né? Eu tava também me fortalecendo em fé. Então, mãe, eu não tinha por que chorar pra ela ali ainda. Eu chorava, assim, nos meus momentos com Deus, na minha oração, na minha intercessão, nos momentos que eu lembrava dos meus filhos, porque eu tava sofrendo de saudade, porque eu nunca fiquei tanto tempo longe, né? Mas eu ainda não tinha chorado com ela. Aí
No dia seguinte... deixa eu contar uma coisa antes. Nesse dia que ela falou que eu ia repetir o exame... Meu Deus, a gente tá acabando o horário já. Tá tranquilo. Nesse dia, eles me transferiram da oncologia, então eu fiquei 15 dias na oncologia, eles me transferiram pra cirurgia geral. E aí eu cheguei à noite, era mais de 10 horas já no andar da cirurgia geral, e quando a gente muda de andar, a enfermeira vem e faz a triagem, né, a recepção da gente e tudo mais. Aquela enfermeira abençoada foi me receber e ela falou assim pra mim: oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. É linfoma que você tem, né? Você que ela tá sabendo alguma coisa? Nossa, você fica... Não. Aí eu fiquei. Aí de novo, foi a pior noite da minha vida. Aí aquela noite eu não dormia, a noite inteira. Tem mais uma coisa linda que eu vou acrescentar aqui já já. E aí e pra quem não sabe, linfoma é um tipo muito raro de câncer do sistema linfático, do nosso sistema imunológico, né? Difícil tratamento, difícil sobrevida, tudo difícil, né? Uhum. E eu falei pra ela, não, eu não sei o que eu tenho, eu tô aqui pra investigar. Ela, desculpa, Ana, que tá aqui a suspeita. Eu falei, então, mas não tem um diagnóstico ainda, eu tô aqui pra fazer um diagnóstico. E aí eu falei assim, séria e brava com ela, porque como é que você traz uma notícia dessa pra alguém que tá aqui, né, passando por esse momento todo? Aí eu senti uma falta de tato muito grande ali, né? Mas enfim, de repente ela também não tem nem culpa, porque estava lá nas suspeitas, nas fichas, né, do pessoal, enfim. E aí aquela noite eu não dormi. Aquela noite foi a pior noite da minha vida, no sentido de angústia, de cálice. Sabe aquele que Jesus falou, Pai, faz passar esse cálice? Eu acho que eu senti algo, não sei, Deus, eu não consigo, não dá pra dizer se era, mas foi uma angústia tão grande, um medo e um desespero muito grande. Eu lembro que eu coloquei louvor pra ouvir, eu coloquei no fone de ouvido e eu passei a noite inteira ouvindo louvores e pedindo a Deus que fortalecesse a minha fé, que aumentasse a minha fé, que não deixasse cair, mas aquela angústia era muito grande. Foi muito grande. E aí amanheceu e eu fui olhar minhas mensagens, tinha uma mensagem da minha prima, Karina, quero mandar um beijo pra você, na verdade é prima do Roan, minha prima por agregação, né? Uma mulher de muita fé também. E ela mandou mensagem pra mim na madrugada. Ela falou, olha, eu tô aqui orando porque o Espírito Santo me pediu pra orar por você. E aí eu respondi a mensagem dela, agradeci as orações. Eu expliquei, ela perguntou como é que eu tava, eu expliquei, falei pra ela tudo que tinha acontecido. Ela falou, Espírito Santo, Deus é muito lindo porque ele me orientou a orar por você pra que você tivesse calma, tranquilidade e fé. Mais uma vez, Deus colocando as pessoas na hora certa, né? Sabe quando você vê o cuidado de Deus até nisso? Porque ele sabia o que eu tava passando, a angústia que eu tava vivendo ali. E aí ele despertou ela pra interceder por mim, por isso. E foi lindo de ver de novo o cuidado dele, né, comigo. Ela falou com você. Exato. Né? Porque tem muita gente que fica em intercessão, mas a gente não sabe nem quem tá intercedendo. Mas ela se sentiu tocada no ponto de ter que falar com você. De ter que falar comigo, pra eu saber que ele tava cuidando de mim, sabe? Então, cara, aí eu fui, no dia que eu fui, né, nesse dia eu cheguei lá visitar, não foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Aí a minha mãe chegou, aí aquele dia eu abracei ela e aí eu chorei. Eu levei o óleo ungido que a Fran me deu. Eu levei, né, cara? Eu falei, filha, pode ser feio que tá aí dentro, mas Deus é lindo para curar você. Amém. Né? Deus é lindo. Isso aí vai se transformar em nada. Né, cara? Lá eu ungi ela com óleo, a gente orou. E não foi nada no fim ficar. Deus é muito bom, sabe? Fez mais biópsia, mais exame e não é nada. Não é nada. E não é nada. E aí eu fui repetir a biópsia. A segunda vez, a médica não conseguiu perfurar porque tava duro, já tinha meio calcificado, tinha virado uma fibrose. O primeiro médico ele conseguiu coletar o que ele precisou coletar. E na hora que ela foi repetir, não, ela forçava, como era uma anestesia local, eu tava sentindo muita dor. Eu falei, eu tô sentindo dor. Ela ficou mais de 1 hora tentando coletar e forçava. E aí eles reagendaram a biópsia, porque ela não tinha conseguido coletar de tão dura que tava essa massa, e também porque eu tava muito nervosa, já tava sentindo muita dor. Eu falei, eu não tô aguentando mais, eu tô sentindo toda vez que você mexe aí, tá doendo pra caramba. Ela me deu um calmantezinho, mas eu tava calma e sentindo dor ainda, então não tava resolvendo. Aí a gente remarcou, e aí nesse período teve um outro momento muito engraçado que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu tava lá no meu banho, tomando meu banho, e eu sempre louvava, né? A Mônica mandou uma música que faz muito sentido pra mim, fez muito parte da minha vida quase todos os dias, que era aquela Mestre, o vento balançou meu barco. E eu cantando lá no banheiro,
E eu sou míope, né, gente? 6 graus de miopia. Muito míope. E eu ali no meu momento de louvor, tomando banho. Os banheiros do estadual não são muito nivelados. Quando eu acabo o meu banho, o meu quarto tá inundado de água. Eu abri a porta assim. Aí a dona Jane também um beijo pra senhora. A gente ficou junto muitos dias lá, minha colega de quarto. Ana, você tava ali cantando, eu nem fui falar nada pra você. E eu lá louvando. E o meu quarto enchendo de água. Daqui a pouco as moças vieram pra limpar. E o que aconteceu aqui? Eu falei, eu tava tomando banho, cantando meu louvor. Ela é meio desorientada, você viu na casa dela. Cega, porque não tava. Imagina que eu tava vendo água passando. Ai, meu Deus. Pelo quarto, não tava, né? E aí, enfim. E aí a gente fez a segunda biópsia. Na outra semana, tive que esperar mais uma semana. Deu tudo certo, eles me sedaram dessa vez, graças a Deus. Eu dormi, não vi nada, não senti nada. E aí eles conseguiram coletar, que ainda tava bem durinha, essa massa. E depois disso elas me liberaram, né, mãe? Foram 26 dias, eu fui pra esperar o resultado em casa. E ainda naquela... pedindo a Deus que, né, muita fé. E aí quando a gente foi ver o resultado, a médica falou... Foi assim, muito engraçada a consulta, porque foi como se não tivesse nada, né, Rô? Ela conduziu com uma forma muito leve. Eu, mas o que eu tenho? Não é nada, é uma fibrose que você tem aí, é uma cicatriz. Você viu? Ela falou assim pra mim. Virou uma cicatriz. O que você tem aí é uma cicatriz. Virou uma cicatriz. Porque Deus é lindo, Carlos, pra um negócio feio, ele transformar em nada. Então é por isso que a gente tem que ter fé, sabe, Carlos? Por causa disso. Eu vou anotar mais uma. Entendeu? Quando a coisa é feia, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é E ela lindo falou pra exatamente curar. isso pra mim. Eu fui pra falar isso pra ela, que ela desabou de um jeito, Carlos, que eu não fiz forte, porque mãe Sim. tem que ter jogo de cintura pra tudo, né? E eu falei, filha, não se incomode com isso não. Entendeu? Você viu, Carlos, e tudo passou, e ela veio pra casa e passou o Natal com a gente. Eu sabia que... Falei, Deus, vai ser o maior presente que o Senhor vai me dar, minha filha, em casa, boa, Como é que sem foi sua nada. volta, Ana? Como é que Nossa. foi chegar em casa? Então, aí eu cheguei em casa. Foi assim, foi muito gostoso. Não, nesse dia, eu não contei, mas no dia que eu desabei lá, que a médica falou que eu tinha que refazer, eu não tava mais aguentando a saudade dos meus filhos. Eu falei pra enfermeira, eu quero ver os meus filhos, eu quero ver. Aí, mas não pode, mas eu quero ver. Aí ela conversou com a psicóloga, porque eu tava desesperada naquele lugar. E eles marcaram uma visita de 20 minutos lá embaixo, na psicologia. E eu fui lá, vi eles. A hora que eles me viram, chamaram mamãe. E eu chorei igual uma louca, né? Que eu já tava morrendo de saudade. Beijei, cheirei. E subi. Aí a hora que eu voltei pra casa, foi aquela alegria, né? Das pessoas me esperando pra me ver. Ainda apreensivos, porque afinal de contas a gente não tinha o resultado. A gente tava ali na fé, né? Não tínhamos o nosso resultado. Mas foi a melhor coisa, né? Voltar pra casa, pros meus filhos, pro meu marido, pra minha rotina, ainda um pouco conturbada, então eu fiquei muito tempo ainda ali meio que desligadinha, né? Que você fica assim. Quanto tempo quando você chegou na sua casa e você aguardou o resultado? 10 dias. 10 dias. Foram 10 dias. 10 dias, né? E foi 10 dias, foi dia 26 mais ou menos. Não, foi antes, na véspera do Natal, foi dia 23. Eu saí no dia 15. Tava chegando no Natal. Dia 23. Você deu um presente de Natal. Foi meu Foi maior um presente, cara. Aí a gente foi pro culto de Natal. Aí foi assim, nossa, foi um culto maravilhoso pra mim. O pastor, inclusive, falou no culto que eu não tinha câncer. Ele repetiu, fez biópsia, foi uma bênção pra mim poder comemorar isso ali, sabe? Foi uns dias, sabe, Carlos, de turbulência muito, Sim. muito assim, grande. Não vou dizer que foi pouquinho, não, foi muita coisa. Era 24 horas. Ele chegava em casa, saía, ele entrava no serviço 2 horas, 1 hora da tarde. Eu tava tudo bem, né, irmão? Tudo bem, tava tudo bem, porque eu tinha que estar bem, né, cara? Uhum. Eu tinha que estar bem pra ser a base de tudo, né, filho? Dele, dos filhos, do meu marido, da Dayana dela, de todo mundo. Meus filhos ligavam, meu filho veio em casa, aí chorando, começou a chorar. Meu pai do céu, era muita luta, Deus mesmo. não dá essa força que a gente Nossa, Carlos, que... consegue passar, né? Deus lindo. Deus é maravilhoso, cara. Não tem... Deus é maravilhoso. Uma coisa também que eu quero muito compartilhar com os irmãos é que no hospital eu pedia pra Deus assim, Senhor, a hora que eu sair daqui, me ajuda a não perder essa comunhão, a não perder essa fé, a não perder... Porque quando a gente... Eu acredito muito nisso, que também foi um momento de Deus trabalhar comigo. Porque quando a gente tá aqui fora, você viu, quando eu cheguei, eu falei, eu tava com 2 clientes ao mesmo tempo. A gente tá aqui fora, vivendo a vida real, quando tem dias que passa o dia e você fala, Deus, eu não falei pro Senhor ainda, né?
E aí você fica assim, você deixa de valorizar aquilo que de fato é importante. Então tem duas coisas pra mim que ficaram muito fortes, né, nesse período, que foi a minha relação com Deus, o meu relacionamento com Deus, o quanto estava falho, né? O quanto poderia melhorar, sabe? Essa comunhão e essa coisa de sentir que ele estava cuidando de mim. Dos detalhes, a gente perceber a mão dele, sabe? Uhum. E também da minha parte para com ele, de estar o tempo todo ali conectada. Então era a minha Bíblia o tempo inteiro, era oração o tempo inteiro, era louvor o tempo inteiro. E eu falei, Senhor, quando eu sair daqui, a minha rotina não vai me permitir isso que eu tô vivendo, né? Então, por favor, me ajuda a não apagar essa chama, a não perder isso, né? Porque é outra coisa. Eu fiquei ali 26 dias, eu e ele. Né? Só. Eu não tinha mais nada pra dividir a minha atenção. Você já tinha experimentado, Ana, um relacionamento com Deus dessa forma? Não mesmo. E eu também gostaria de ter experimentado antes, não ter que ter passado por um teste de fé tão grande e tão dolorido quanto foi, pra poder viver essa experiência, sabe? Pra poder reconhecer quem ele é. E quanto eu sou dependente dele, quanto eu não consigo, eu não posso nada sem ele, sabe? Que se não for da vontade dele, as coisas não vão acontecer. As mensagens mais simples da Bíblia parece que a gente demora para compreender. Exato. Para entender, né, Carla? É verdade. Exato. Porque a gente vê, por exemplo, quando a gente passava por retiros, a gente fica uma comunhão com Deus mais próxima, a gente tá lá, aqueles dias, né? Tal, o encontro com Deus. E aí depois a gente vai vendo que tantas pessoas como nós mesmos vai diminuindo, vai esfriando aquele relacionamento. Mas não pode, viu, cara? Não pode, né? Eu participei do encontro uma vez só, não tem coisa igual. Eu sempre assim, sabe, no meu silêncio, na noite, aproveitou mesmo. Aproveitei. E quando eu tô em casa também, eu lembro. Eu tenho as cartinhas até hoje guardadas da Cida, das pessoas. É gostoso demais. Da Maria, do pastor Carlos, sabe assim? E você relembra aquilo, assim, sabe? É muito bom. Sabe, você vive de novo. Já fica aí, nós já estamos ajeitando, agendando. Então, eu quero ir, nossa, é muito bom. Já no segundo semestre agora de 2022. Ai, que coisa boa. Se Deus quiser, a gente faz um encontro com Deus com homens e um encontro com Deus para mulheres também. Ai, agora no segundo semestre. É incrível, é tremendo mesmo, sabe? Assim, o encontro é muito bom. Eu tenho minhas cartinhas tudo guardadinhas. Aliás, já lembrando, vamos mandar um abraço aqui, ó. Marcelo Mastroianni assistindo o programa. O Ganges Gustavo, ô japonês, parece aqui, viu, japonês, quando você vier pro Bauru aqui. A Mirth Souza também acompanhando o programa. A Franciane Pereira. A Dona Elza Martins também está acompanhando o programa. E a Adri também já está aqui acompanhando o programa. Lembrando, você que é mulher, nesta sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, às 20 horas, começa o Chá de Mulheres 2022, lá na Terceira IPI. Estão falando em reunir uma mulherada lá de 400 mulheres, então, né? Muita fé, é muita mulher. Toda essa mulherada com toda essa fé, aquele lugar lá vai ser abalado. É uma coisa tamanha, né? Você sabe. Então não perca mesmo. Dia sexta-feira, procura a Cida, a Cris, a Vera, já pega o seu convite, já convide alguém. Sexta-feira, 20 horas, começa o Chá de Mulheres. E depois, no sábado, às 17 horas, o tal esperado chá, que eu tô com curiosidade de saber como é que vai ser. Mas proibiram a gente de entrar. Não vou poder ir lá. Você não pode. Não vou ter que ficar só pro lado de fora. Fiquei curioso o que vai ser esse chá. Como é que vai ser o chá. Porque depois a gente faz uma costelada pros homens, né? Bom também. Mas fica o convite, ó, sexta e sábado e domingo a pastora Lia Monteiro também vai estar no culto da manhã das 10 horas e das 19 horas aí para homens e para mulheres, para toda a família. Ana, então me conta, recebeu a notícia dia 23? Dia 23 de dezembro. Natal foi maravilhoso. Foi perfeito. Foi perfeito, foi num sentido de gratidão mesmo, como deveria ser. O Natal foi só, sabe, Carlos, gratidão. Eu também não vou contar meu voto, não posso contar voto pra ninguém. Não, sim, isso é uma coisa. A gente passou o Natal muito bem, com a família junto, e sabe, só agradecendo. Não chorei, porque não precisava depois chorar. Depois de tanto choro, nossa, né? Veio alegria. Eu chorei ainda de muita alegria. Nossa. E quando eu choro aqui também é muito de gratidão. Sempre que eu paro pra contar pra alguém essa minha experiência, né, que foi. Lani, 4 meses agora. Como é que tá seu relacionamento com Deus? É minha base, né? É ali. E ainda assim, é óbvio, acontece sim de falhar. Tipo, às vezes eu acordo atrasada, perdi 1 hora, tenho que levar 2 filhos na escola, tenho que trocar. Quando eu vejo, opa, não falei ainda, peraí, Deus. Aí eu
para onde eu estiver, sabe? E agradeço e coloco nas mãos dele a minha vida, a minha família, tudo aquilo que ele me permitiu viver, né? Me viver em paz, porque eu poderia de repente viver também, né? Tratando ou cuidando de alguma coisa que poderia estar aqui, mas ele me permitiu viver isso aqui saudável, né? Tá aqui perfeita, sem ter que fazer qualquer tipo de tratamento, sem estar sentindo absolutamente nada, poder cuidar dos meus filhos, poder estar com meu marido, poder fazer com ele vários projetos, né? A gente tem vários projetos. Graças a Deus, eu tô de novo emocionada, porque são muitos sonhos, né? Sim. Deus é lindo. E Deus diz que a gente não vai morrer sem que as promessas se cumpram na nossa vida. Amém. E obviamente que é uma palavra de espiritualidade, trazendo pra nossa espiritualidade, mas eu também acredito que hoje eu acredito que eu vou viver aqui pra mim aqueles sonhos que ele tem pra mim, sabe? Aqui, comigo, com meu marido, com os meus filhos, com a minha família, né? Como é bom. Então hoje a gente tá assim, vivendo, graças a Deus, os nossos planos, os nossos projetos. E o tempo inteiro eu peço e eu falo pra ele, Senhor, seja o centro. Esteja no centro de tudo, porque é o Senhor que tá permitindo, né? É o Senhor que tá permitindo a gente passar por tudo isso, é o Senhor que tá permitindo hoje eu viver coisas que eu nunca imaginei viver, né? Hoje eu tenho colhido frutos muito grandes dentro do meu projeto, quando eu falo do meu trabalho em si, né? Hoje eu tenho clientes na Europa, nunca imaginei ter clientes na Europa, né? E são coisas que ele me possibilitou. Amém. Sabe? Vivenciar. Falou, não, isso aqui que eu tenho pra você. E alimentar em mim os meus sonhos, sabe? Amém. E a presença dele, a palavra dele e os projetos dele, né? Então, assim... É bênçãos, claro, que você tem de carregar assim, como que fosse um cristal para nunca quebrar, nem deixar, sabe, ela fugir de você, porque a bênção de Deus na nossa vida é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que a gente tem que agradecer. Milagres de Deus acontecem ainda hoje? Claro, sem dúvida. O tempo todo. Terça-feira, quando eu fui pregar a respeito, o pastor cara. passou assim, milagres de Jesus, né? E a gente vai lá, se debruça dos 32 milagres lá de Jesus na Bíblia, mas eu comecei a pensar, lembrei da senhora, falei assim, peraí, né? Como é que é 32? O 32 é o que está escrito ali, né? Mas existe, o próprio João nos fala que seria impossível escrever todos os milagres de Jesus. E é impossível porque não para. Exato. Não parou, né? Continua acontecendo, basta a pessoa crer, basta ter a fé, né? Depositar toda a sua fé, tudo aquele ânimo, né, de vida ali com ele. E Deus responde, né? Claro, e tem pessoas que não contam, né, cara? Tem que contar as coisas, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar o que Deus faz, porque eu pretendo falar por mais 30 anos, sabe assim? Amém, irmã. Fala mesmo, sabe? Sabe, Carlos, graças a Deus me carrega no colo todos os dias. Eu vivo pela fé mesmo, é pela fé que você vive, né? Eu falo, gente, por que eu contar milagre? Porque precisa contar milagre. Precisa contar, precisa falar para as pessoas, né? Você precisa ser grato, coração grato, né? Não ser, assim, eu ganhei, passou para mim, não, preciso falar. Esses e muito mais. A gente fica chateado quando a gente faz algo para alguém e a pessoa é ingrata conosco, né? E muitas vezes a gente é ingrato com Deus, né? Tempo Não todo. é? E ele é tão maravilhoso, tão bom, tão lindo, né, cara? Nossa, ele é tremendo, né, filho? Nossa, porque eu falo, meu Deus... Obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, né, Carla? Agradecer mesmo, né? Pela minha vida, pela minha família, pela minha filha que passou por tudo isso, né? E tá tudo bem com os filhos dela. Nossa, não tem presente maior, Carla? Não. Não tem. Vou lá, Dona Carla escrevendo aqui. Gratidão, Senhor, por esse maravilhoso testemunho, pois é a manifestação dos milagres de Jesus ontem, hoje e eternamente. Daniel também está aqui, Daniel Mucilo, também mandando um grande abraço. A gente vai encerrar com o coração da Ana hoje. A Ana, no programa passado, né, quase 6 meses atrás aí, então... ela se apoiou na senhora. Hoje ela sai daqui, ó, da própria fé, dependendo da própria Graças fé, a Deus, na né, sua cara? esperança, nas promessas de Deus, né, Ana? Graças a Deus. Então... Graças a Deus. E grata demais por ter esse sentimento e essa visão hoje de fé. Queria agradecer a sua companhia, desde já te convidando para participar das nossas atividades sexta-feira, Congresso das Mulheres, Chá das Mulheres, sexta e sábado, e também terça-feira, nós estamos na campanha lá com o pastor Cleo, os Milagres de Jesus, toda terça-feira. As reuniões do Grupo Gave das mulheres às quintas-feiras e jovens a quinta-feira. Lembrando que neste domingo, somente neste domingo, nós não vamos ter a Escola Bíblica Dominical, nós vamos ter diretamente o culto das 10 horas com a pastora Lia. Beleza? Te espero lá.
Eu não vou estar no Encontro das Mulheres, mas vai que se sobrar alguma coisa do chá, manda pra gente. Mas eu vejo todos vocês no domingo às 10 horas da manhã. Um grande abraço para todos, até quarta-feira que vem. Ana, muito obrigado. Irmã Maria, a senhora sempre é um motivo de ânimo para nós, de perspectiva nova, de confiança de andar como que Deus vale a pena, andar com Deus vale muito a pena. Vale a pena. E eu sou muito grato pela vida de vocês estar aqui, passando esse testemunho maravilhoso. E Ana se encerra já hoje com oração. Amém. Deus maravilhoso e santo, Pai bendito de misericórdia e amor, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Pai, e eu quero, com meu coração agradecido, clamar a Ti, a Deus, e pedir que o Senhor renove, Pai, as nossas forças, que o Senhor renove a nossa fé. Pai, que o Senhor venha aumentar, Jesus, a cada dia, Senhor, a fé do Teu povo, a fé da Tua igreja. Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos momentos de incredulidade, Deus. E que o Senhor venha fortalecer-nos em Ti. Que os nossos pensamentos, em nome de Jesus, Senhor, sejam ligados a Ti. Ligados àquilo que o Senhor tem para nós. Ligados ao Teu propósito para nós aqui nessa terra. Senhor, que em nome de Jesus nós venhamos, ó Pai, cada dia, Pai amado, nos colocarmos diante da Tua presença e reconhecermos que o Senhor é Deus na nossa vida. E que nós estamos aqui, ó Deus, para primeiro do que tudo Te honrar, Senhor. Nós temos uma missão aqui nessa terra, Senhor. E faça, ó Pai amado, com que essa missão seja presente na nossa vida, constante nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos projetos. Seja, Pai, em nome de Jesus, o centro da Tua igreja, o centro do Teu povo, Amém. dos sonhos, ó Deus. Que tudo, ó Pai amado, que nós venhamos sonhar, planejar, que nós venhamos colocar diante de Ti primeiro. E que o Senhor conduza da melhor forma possível, de acordo com a Tua vontade, Amém. porque ela é boa, perfeita, Senhor, e agradável. Amém. Aumenta, Jesus, a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus é que eu Te peço, Pai, nesta noite. Aumenta, Pai, a nossa fé. E perdoa, Deus. Perdoa, Pai, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. Em nome de Jesus. Obrigada por este momento, Senhor. Amém. Amém. Até mais!